Destruindo a internet com uma corda e o livro Dicionário de Ritmo, parte 5. Nem a teoria tradicional e nem a série harmônica vai fazer com que você consiga fazer isso que eu acabei de fazer no início do vídeo, que é uma conversação em tempo real com uma corda. Entenderam? Sacaram qual é o diferencial desse sistema? Então tenha paciência, pessoal, tenha paciência que hoje vamos falar de série harmônica, mas não de série harmônica como o pessoal está acostumado, apaixonado. Tem uns que odeiam, tem uns que amam. E esses extremos fazem com que você não faça nenhuma música, nem quem gosta goste, né, da série harmônica ou desgoste, nenhuma delas vai fazer você fazer música, porque a música independe disso. Vamos imaginar uma criança fala com você, mas ela não sabe das regras. Se você falar para ela qual verbo que você está usando, esse verbo está no passado, no futuro, no presente, ela não sabe. Essa palavra está no plural, no singular, ela também não sabe, mas ela sabe comunicar, ela sabe falar. Isso é a mesma coisa que a série harmônica. A série harmônica veio para você construir os instrumentos e não para você conversar. Essa conversação, ela vem da lógica da conversação, que é o que a gente está falando, das 3 notas. E antes de continuarmos, deixa eu falar da trilogia. Tem uma trilogia lançada no Sistema Musical Definitivo que é exatamente para clarear esses pontos. Ou seja, o primeiro livro é o ouvido consciente e não o ouvido absoluto, porque esse é outro absurdo, né? Como que você ouve a nota absolutamente? Não existe isso, a gente ouve conscientemente. Eu ouço todos os sons e sei todos os sons, como eu fiz o exemplo aqui no começo, né? E tudo isso está na minha mente, ou eu estou ouvindo todas as notas conscientemente. Então por isso que esse primeiro livro, esse primeiro e-book, são 3 e-books nessa trilogia, e o primeiro deles é o ouvido consciente, certo? O mito do ouvido absoluto, né? Que está ali. E aí o próximo é corda real e audiation, que é muito famoso também. Então eu estou comparando a visão nascida aqui no Sistema Musical Definitivo com o audiation também, que é famoso, do Gordon, para quem conhece, né? E a terceira é sobre a quarta afinação. Isso mesmo, isso que eu acabei de fazer, ou isso que eu proponho aqui, é chamada quarta afinação. Que a gente tem a afinação pitagórica, a gente tem a afinação justa, true temperament, né? Que é o 12 tet que a gente usa no piano e tudo mais. E todas essas, elas não são para o músico, elas são para os luthiers. Então por isso que a gente tem aqui, ó, justa, pitagórica, temperamento igual, e aqui faltava as cordas reais, como quarta afinação, a lei natural de movimento das notas, universal para qualquer modo ou escala e tudo que você imaginar, né? Então, você tem hoje acesso a essas 3 trilogias lá no site, então quem for até lá e ler a respeito vai saber como adquirir e tudo mais. Então, pessoal, isso tudo faz muita diferença, porque eu vou colocar aqui também o frequência Lima. Frequência Lima é um gerador de frequência, ó. Essa frequência que você está ouvindo é a terceira frequência que a gente fez no vídeo anterior ao dividir a corda em 3 partes. Então, quando eu divido a corda em 3 partes, eu vou conseguir esse som, né? Olha lá, que é o mesmo local daqui, ó. Certo? Dividir em 3, ó, 3 partes iguais. E se eu dividir em 4 partes iguais, eu vou ter esse som e esse som aqui, ó, que vai ficar essa ideia aqui, ó. Ah, então é por isso que a guitarra termina aqui? Exatamente. Então tem um mistério aqui, ó. Ó, esse somzinho aqui, ó, que significa que é o quarto harmônico, ó, que é o mesmo desse aqui, ó. Tá vendo? Então quer dizer, se a gente dividir em 4, a gente tem esse final, por isso que está aqui. Só que isso não tem nada a ver com músico, ou seja, nós não vamos usar isso jamais. Nós vamos usar a conversação. Agora, uma coisa invalida a outra? Não, completamente não. A resposta é não. Nós precisamos das afinações, nós precisamos dos ajustes para que o instrumento, né, traga para a gente essa
possibilidade de conversação. Só que essa conversação que a gente tem, essa base que a gente tem, já foi estudada, já foi trabalhada, já foi ajustada, então a gente já tem tudo na mão. E, além disso, nós não temos um monte de notas. Por exemplo, só nessa série aqui, nessa série harmônica, entre aspas, porque na verdade o nome correto seria o som da natureza, nós temos 16 sons. Olha, 16 sons. Olha o som do quinto som. Né? Olha o som do sexto som. Olha o som do sétimo som. Tá vendo? A sétima menor aqui, ó. Olha o som do oitavo som. Aí chegou na onde a gente precisava. Só que isso tudo se resume a apenas 3, que é o que a gente precisa, ou seja, a conversação. Então nós não precisamos de um monte de notas, nós precisamos de apenas 3. Só 3, ó. Mas professor, você está fazendo mais do que 3 aí. Pessoal, são 13 notas na corda real. E essa corda real, somente 3 vão funcionar. E lá na série harmônica são 16 sons partindo de uma única fonte geradora. Só que essa fonte geradora é para outra finalidade, é para a construção dos instrumentos. É para os luthiers. Se a sua meta é ser luthier, aí sim, aí você vai preocupar com as afinações. Afinação temperada, justa, pitagórica e tudo mais, todas as que existem. E existem mais ainda, mais detalhes ainda, que você vai poder conhecer se você tiver acesso ao aplicativo, né? Dentro do aplicativo a gente tem um item aqui, que são os comas, né? Aí a gente tem coma pitagórica, sintônica, tem dieses enarmônica, a gente tem um monte de itens aqui, inclusive o coma de Mercator, aqui, por exemplo, com empilhamento de 53 quintas. Então, se você quiser quantidade, tem um monte de notas, certo? Só que se você quiser conversar, você só vai precisar de 3. Eu vou ajustando aqui. Sempre vou chegar nas 3. Eu vou desafinar e afinar. Estou afinado? Estou desafinado. Estou afinado? Estou afinado? Estou desafinado. É isso que é música. É isso, ó. É afinação e desafinação. Ou seja, concordância e discordância, igual no português. Você fala assim, e aí, bora lá? Hoje eu tô gripado, cara, não tô bem. Estou o quê? Desafinado. Mas calma aí, vamos afinar isso aí. Espera um pouquinho. Toma um remedinho ou descansa, vai dormir. Aí você vai voltar afinado de novo. Isso que é tensão-resolução, ou seja, afinação e desafinação. Viram como é muito mais simples? Ao invés da gente juntar 53 sons, aquele monte de notas, ou picotar tudo aqui, né? Botar uma casinha aqui, né? Sendo que a coisa só precisa de 3, pessoal. Então, menos é mais. Existe uma lógica na natureza, e isso nunca vai deixar de existir, que é sempre a lógica do menos é mais. Quando eu lancei essa guitarrinha de uma corda, quero falando de luthier, estou esquecendo de falar do meu luthier, que é o Mater, que fez aqui o violão, esse violão Mater, que fez essa guitarrinha para mim, especial, que foi lançada na Expo Music 2015, fez o bandolim, que eu também toquei, eu tocava choro lá na época, lá no passado, e o outro luthier que também me ajuda bastante, que é aqui o nosso amigo Mendes, que fez também o baixo de uma corda que eu tive lá no Faustão com ele, né? Então, esses luthiers aí, ó, muito obrigado, e estão de parabéns, são estudiosos da frequência e não da música. Contanto que se você pegar um luthier e falar para ele, faz um som aí, ó, ele não vai conseguir fazer. Porque ele está preocupado com as medidas. Tá vendo que esse traste aqui tem uma medida X, esse outro traste tem outra medida, e cada traste tem uma medida de compensação para fazer com que você tenha a afinação. Por exemplo, se eu executo essa nota, ela vai ter o mesmo som daqui, ó, né? E o mesmo daqui, e o mesmo daqui, e assim por diante. Se eu for para lá, ele vai indo para cá, ó. Então, para ver toda essa compensação, essa coisa toda, o braço, né? Existe aqui a coisa do braço retinho, ó, você tem que olhar aqui e você nota que o braço tem que ser exato, né? Senão não vai dar certo. E tudo isso é o trabalho dos nossos queridos luthiers que existem aí pelo mundo, inclusive o meu padrinho aí, que é o Mater, o Marcelo Mater, que é um dos mais importantes aí para mim, que é vizinho aqui, é a cidade de Amparo, entre Amparo e Monte Alegre do Sul.
Então é isso, pessoal. Não deixem de comentar, não deixem de ter o principal, que é paciência. Não se enrole com um monte de teorias, porque de onde que veio essa história de série harmônica e tudo mais? Dos livros. Você estuda arranjo, tá lá a série harmônica. Você estuda não sei o que, tá lá a série harmônica. E aí todo mundo fica preocupado, fica encucado com aquilo. Nossa, eu preciso fazer os acordes da série harmônica, por exemplo, fazer isso aqui, né? Olha, isso aqui, ó, né? Esses acordes, esse mistério vem da onde, né? Ah, vem da série harmônica. Então, tudo isso, pessoal, é para uma finalidade. Isso que eu estou dizendo, nós não vamos abandonar nenhuma delas. Nós temos as afinações, temos a quarta afinação, que é a conversação, e um não vive sem o outro. Então, pelo amor de Deus, tenha paciência e entenda que isso é uma coisa que vai se juntar com a outra. Então, as duas coisas andam em paralelo. É lógico que você precisa conhecer a série harmônica, que na verdade é o som da natureza. Precisa saber como funciona o instrumento, como funciona a lógica. Aí, ó. Saber como funciona tudo, mas não ficar numa coisa só. Maravilha? Então não deixe de compartilhar. Mais uma vez, obrigado por curtir o vídeo, por comentar. O YouTube está adorando isso. E inscreva-se no canal, porque o YouTube precisa disso, certo? Comentem à vontade, de forma duvidosa, não, às vezes eu tenho dúvida, eu sou cético, não tem problema, seja o que você é, seja real, igual eu sou aqui em tempo real. Quer ver se você é verdadeiro? Pega o instrumento e faça em tempo real, aí você vai ser de verdade como eu, maravilha? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo, um abraço!